Boa noite, graça e paz do Senhor. Estamos ao vivo, com muita alegria que nós começamos mais esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos contentes com a sua. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos contentes. É com muita alegria que nós começamos esse culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Queremos desde já parabenizar todas as mães daqui da igreja. Um feliz Dia das Mães. Creio que o dia de vocês foi um dia abençoado e que as ricas bênçãos de Deus alcancem a vida de vocês. E todo dia é o dia de vocês, mulheres guerreiras que têm cuidado dos seus maridos, dos seus filhos, cuidado da sua casa. E nessa noite queremos celebrar você por esse dia e que Deus abençoe e que Deus te guarde cada dia mais. Amém? Meus irmãos, grandes coisas Deus tem feito por nós como igreja, muitas coisas Deus tem feito. Nós estamos vivendo num período de adaptação, um período onde que a igreja ela está saindo basicamente da sua forma institucional e passando a habitar nas casas. A pregação da palavra de Deus ela tem alcançado diversidade de lares. Então, aqui na cidade as autoridades tentam fechar a igreja, mas a igreja ela tem se avançado, a igreja tem crescido nesse período, E Deus tem tido muita misericórdia de nós e que Deus continua nos abençoando, cuidando de nós nesse tempo. Esse é um momento também, como igreja, a gente temos que estar com os nossos corações sensíveis a orar pelas nossas autoridades, a orar pelo nosso governo, a orar pelas pessoas que estão nos leitos de hospital, que estão com a Covid-19. Vamos orar, meus irmãos. Eu acho que esse é o momento que a igreja do Senhor está se reunindo, está orando, buscando a face do Senhor. Os pastores daqui da igreja têm se reunido, não só daqui da região, aqui de todas as igrejas da região, têm se reunido toda terça-feira na Praça da Bíblia para poder orar a Deus, clamar a Deus por a cidade de Pitangui. Então você que é daqui de Pitangui, você está convidado a estar juntamente conosco ali na Praça da Bíblia, próximo ao supermercado BH, para juntos estarmos unidos em uma corrente clamando a Deus pela nossa cidade. Meus irmãos, hoje eu estarei compartilhando um pouco da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 18, versículo 6. E você pode estar abrindo a sua Bíblia, mantendo ela aberta, que nós estaremos lendo o versículo e estaremos fazendo uma reflexão a respeito de Jeremias 18, versículo 6, assim sucessivamente. Mas antes de começar esse culto, eu queria orar, consagrar esse momento a Deus. Deus sabe aquilo que tem passado no meu coração, Deus sabe o estado o qual eu me encontro hoje, e Deus sabe também como que você tem passado e aquilo que está no seu coração também. E quando nós colocamos os nossos
pensamentos diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus ele traz as respostas necessárias qual nós precisamos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nessa noite, você que está aí no conforto da sua casa, no seu sofá, tome agora um tempo para você poder orar, clamar a Deus, pedir que o Espírito Santo do Senhor traga iluminação à sua mente, para que você possa compreender aquilo que Deus tem para poder falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque a sua presença é real. Obrigado porque hoje nós podemos celebrar o Dia das Mães. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada uma mãe. Obrigado, Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça derramada na vida dessas mulheres guerreiras, Deus. Obrigado mesmo, Senhor, pelo amor, pela graça. Obrigado porque o Senhor tem sustentado. Obrigado porque o Senhor tem renovado cada mulher que tem a responsabilidade, Senhor, de ser a ajudadora, a adjuntora do seu marido. Muito obrigado por essas mulheres guerreiras, valentes, que o Senhor tem constituído. Senhor, nós queremos apresentar este momento de culto diante do Senhor, que a ministração da sua palavra, que tudo aquilo que o Senhor irá falar nesta noite, Senhor, que essa palavra encontra um espaço especial no coração dos meus irmãos, no nome de Jesus, Deus. Nós oramos, pedimos a liderança do Teu Santo Espírito, pedindo que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra revelada do Senhor já sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, eu oro mesmo, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para cada um que está neste exato momento assistindo a essa live, que possa realmente compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, gostaria que você estivesse lendo comigo Jeremias capítulo 18, versículo 6, que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E disse o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó casa de Israel. Esse versículo aqui é um versículo muito gostoso de ler, porque Jeremias ele é conhecido como um profeta chorão, e Deus leva ele até a casa de um oleiro para poder mostrar para ele algumas coisas. Jeremias era filho de Equias, conhecido como profeta chorão, porque era tipo que lamentava pelo pecado do povo, mais do que os acusava. Jeremias, o profeta, o qual foi escolhido do ventre, foi vocacionado para pregar e profetizar contra a idolatria do povo de Israel. O povo judá estava totalmente reduzido pelos deuses estranhos daquela época. O propósito de Deus vai dizer no capítulo 2 que Israel estava apaixonado pelos deuses estranhos, aquele qual diz nos Salmos que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Salmos 115. Salmo 115. Deus fala claramente que o povo de Israel ele estava apaixonado pelos deuses estranhos. E eram deuses que tinham olhos, mas não vê, tinha boca, mas não fala, tinha ouvido, mas não ouvia. Assim diz a palavra do Senhor, Salmos 15, que o povo de Israel estava totalmente apaixonado pelos deuses estranhos.
apaixonado. E essa é uma colocação muito forte. Quando uma pessoa está completamente apaixonada, ela está sujeita a fazer qualquer tipo de coisa para poder agradar a pessoa qual ela está apaixonada. Então, assim, com certeza o povo de Israel naquela época fazia qualquer coisa para poder agradar os deuses estranhos. Então, esse era o perigo que o povo estava vivendo naquele momento. Seu vaso foi quebrado. Vamos estudar esse texto tão profundo, vamos estudar esse texto mais profundo. Iremos entender como é o funcionamento, o processo do barro. O olheiro, naquela época, ele usava um barro específico para poder fazer a sua obra. Então, esse barro, ele era um barro bem específico. Não poderia ser qualquer barro para poder fazer esse trabalho de vaso, alguma coisa que tivesse que trabalhar com barro, né? Então, no versículo 1 e 2 do capítulo 18 de Jeremias, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor: levanta-te e desce à casa do olheiro. Ou seja, Jeremias, para receber a revelação, você tem que buscar. Você quer conquistar algo, se dispõe, Jeremias. Levanta-te e desce à casa do olheiro para moldar na minha presença, para ser moldado na minha presença. Então, nesse exato momento, Deus estava falando para Jeremias: então, para você viver os milagres, você precisa se levantar, você precisa se dispor para você poder conquistar aquilo que eu tenho para você. Então, levante e desce à casa do olheiro. Então, Jeremias, ele levantou, versículo 1 e 2 aí está falando que Jeremias se levantou para receber a revelação de Deus. Ele foi buscar, ele foi conquistar algo, mas para isso ele tinha que se dispor. Então Jeremias, ele foi até a casa do olheiro para poder receber as revelações que Deus tinha para ele naquele momento, tanto para ele quanto para o povo. No versículo 3 e 4, diz assim: Jeremias desce à casa do olheiro e lá vê o olheiro fazendo a sua obra. O profeta viu todo o processo, todo o trabalho que o olheiro estava fazendo, o seu vaso. No versículo 4, o vaso se quebrou, trincou. Detalhe que estava nas mãos do olheiro. O vaso quebrou na mão do próprio olheiro. Mesmo sendo salvo em Cristo, indo à igreja todos os dias, não impede de nós, como vaso, ser quebrado na presença de Deus. Algo importante. Então vamos lá, Jeremias no versículo 3 e 4, Jeremias desceu até a casa do olheiro, viu o olheiro fazendo a sua obra em cima da roda, moldando o vaso. De repente esse vaso quebrou, se trincou na mão dele. E é um detalhe importante que estava na mão do olheiro. E aí, trazendo para nós como igreja, trazendo para nós que amamos a Deus, servindo a Deus, mesmo nós sendo salvos em Cristo Jesus, indo à igreja todos os dias, não impede de nós, como vaso, ser quebrado na presença de Deus por algum pecado,
ou circunstâncias adversas o qual passamos na vida, que transmitiu de algum jeito. Então assim, mesmo nós sendo salvos por Cristo Jesus, caminhando na igreja, nós temos a possibilidade de sermos quebrados por aquele que nos criou e nos formou, por conta de pecados, por conta de situações que nós deixamos entrar em nossas vidas. Então assim, o vaso estava na mão do artista, o vaso estava na mão do artesão, ele tinha a sua obra e de repente a sua obra quebrou. Então ele começa um processo de novo, ele começa um processo de amassar o barro, ele começa um processo de pisar no barro, modelar o barro, a sua da maneira como agrada a ele. Mas o olheiro de Jeová, todos os vasos são preciosos, todos são preciosos. Nós somos vasos preciosos nas mãos de Deus. Nós somos preciosos na mão de Deus. Temos um valor significativo para Deus, temos um valor maravilhoso para Deus. Então, quando nós servimos a Deus e caminhamos com Deus, nós vivemos esse processo na nossa vida, esse processo de ser quebrado, ser amassado e ser formado de novo. Isso muitas das vezes, meu irmão, eu chamo isso de lapidação de caráter. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e aí nós somos um vaso já com muitos defeitos, muitas das vezes somos um vaso quebrado, destroçado, e aí Deus quer nos moldar da maneira como agrada a Ele. Mas esse processo é um processo de quebrantamento. Deus nos quebra por inteiro e começa a refazer nós da maneira como agrada a Ele. E aí o versículo Romanos 12, que de 1 a 6, que quando Paulo fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então assim, você era um vaso que vivia, que era cheio de imundície, e agora você está vivendo uma vida de novidade com Deus, você está numa nova caminhada com Deus, você está vivendo uma vida relevante com Deus, e aí Deus agora espera que você transborde daquilo que você está cheio, porque você foi quebrado, você foi moldado de novo, e agora você tem que dar, você tem que encher outras pessoas daquilo que está dentro de ti. Então assim, Deus está te proporcionando isso, que uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, está caminhando com Jesus, você está em um processo de transformação. Então assim, aí depois, no versículo 2, Paulo fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então assim, eu vivia no pecado, eu vivia na prática da imoralidade sexual,
mas Deus transformou a minha vida e agora eu sou um vaso totalmente transformado por Deus. Como o tema dessa ministração, somos barros e Deus é o oleiro. Então eu e você somos barros, somos obra das mãos do Criador. Eu e você somos obra das mãos do Criador. Nós somos matérias e Ele é o artista, que quando olha para nós e vê uma imperfeição, Ele vai lá e começa a refazer a nossa vida de novo. Como Jeremias desceu até a casa do oleiro, chegou lá, viu o oleiro fazendo a sua obra, e quando ele começou a perceber, viu que o barro se quebrou na mão do oleiro, e ele começou a fazer a obra de novo. E na nossa caminhada com Cristo, muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, iremos passar por situações que iremos ser quebrantados de novo, iremos passar por situações aonde Deus irá nos quebrar de novo, e isso muitas das vezes é consequência de um pecado, isso muitas das vezes é consequência de uma postura nossa. Isso muitas das vezes é consequência de um pecadinho de estimação que não queremos largar. Isso muitas das vezes é por conta da fofoca, da conversa alheia. Então isso muitas das vezes é uma rachadura que aparece no nosso vaso. Então esse vaso ele não tem utilidade. Deus quer fazer, porque aqui na igreja eu tenho 2 vasos lindos que são muito bem cuidados por uma irmã daqui da igreja, flores bonitas. Tentei tirar esses vasos daqui, coloquei lá no canto, arranjei uma briga, tive que colocar esses vasos no lugar de novo. Mas todas as vezes que eu olho para esses 2 vasos aqui, é um charme que dá no púlpito dessa igreja. É um charme, é uma beleza, a preocupação, o cuidado que a irmã tem de colocar as flores, de trocar as flores. Ela passa a hora aqui cuidando das flores. Esse é desta maneira que Deus cuida de nós. Nós somos preciosos para Ele. E se há uma rachadura, se há alguma coisa que está impedindo que nós recebamos aquilo que Deus tem para nós, que vai fazer, Ele vai nos moldar de novo. Esses 2 vasos que estão aqui, eles são vasos perfeitos. Eu posso encher eles de água que não vai ter nenhuma trinca. Assim é a nossa vida, assim tem que ser a nossa vida. Vasos que honram ao Senhor, vasos que glorificam o nome do Senhor, vasos que está apto para poder receber daquilo que Deus tem e que possa chegar a transbordar e abençoar outras vidas. E quando Jeremias desceu até a casa do oleiro, Deus falou assim: eu não posso fazer isso com a casa de Israel, eu não posso destruir o povo e fazer eles da forma como eu a quero, porque o povo de Israel estava o quê? Apaixonado pelos deuses antigos. Como eu falei, na minha época de juventude, de adolescente, muitas das vezes a pessoa que fica apaixonada comete o quê? Loucuras. Então o povo cometia loucuras pelos deuses estranhos. E aí Deus propõe isso para Jeremias, que Jeremias era conhecido como profeta chorão. Então Deus propõe isso para Jeremias: desce a casa do oleiro, vamos lá que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Israel e o que Deus tem feito conosco.
E Jeremias desceu à casa do oleiro, e ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda, um vaso bonito, e esse vaso se quebrou na mão do oleiro, e aí ele começou a fazer de novo todo o processo, amassou o barro e começou a modelar ele de novo. E aí, meus irmãos, quando nós temos um caráter definido, um caráter que nós achamos que nascemos com ele e vamos morrer com ele, quando Deus nos confronta nos nossos pecados, na nossa postura, e Deus quer lapidar o nosso caráter, nós muitas das vezes não desejamos. Eu creio que um dos maiores processos para um homem, quando ele entrega a sua vida para Jesus, é a lapidação de caráter. Mentira não é somente um pecado, mas é caráter. Fofoca não é somente um pecado, mas é caráter. Roubar não é somente um pecado, mas é caráter também. Tudo está direcionado ao caráter. Então, se nós não deixarmos Deus lapidar o nosso caráter, iremos estar praticando esses pecadinhos de estimação e achamos que isso é normal. Então aí o oleiro viu que a sua obra se desfez, ou trincou, ou não estava da forma como ele queria, ele começou a fazer de novo, meu irmão. E Deus muitas das vezes quer fazer de novo. Deus quer nos quebrarmos de novo, Deus quer nos moldar de novo, mas a dureza do nosso coração não impede que Deus nos lapida. Os nossos achismos impedem o agir de Deus sobre a nossa vida. A síndrome muitas das vezes de Gabriela nos impede de viver o extraordinário de Deus. E aí vamos entender um pouco do processo do barro, como esse barro, há um barro específico para fazer a obra. Primeiro passo é a separação do barro. Segundo os estudiosos, existe mais de 2.000 tipos de barro no planeta, mas apenas 8 tipos são usados para fazer vaso. Não é um barro que se acha em alguma loja ou algum comércio. Este barro é tirado do lamaçal, é tirado do lado do meio de uma lama, um barro mal cheiroso, que não presta para nada. Esse barro, o qual o oleiro transforma em um lindo, precioso vaso. Meus irmãos, o vaso para se tornar um vaso lindo, ele é um barro fedorento. A separação do barro, ele é o que? É um barro fedorento. É um barro que é tirado do meio de uma mata, um barro mal cheiroso, que não presta para nada. Este barro é que o oleiro transforma em um lindo vaso. Hoje eu estava conversando com o tesoureiro daqui da igreja, que veio aqui com a sua família, e ele contando um pouco da minha história para ele. Falei com ele que quando eu era mais novo, meus 5 para 6 anos, eu fui morador de rua, e aí contando um pouco da minha história, muitas pessoas olharam para mim e falaram assim, que eu não ia dar em nada, morrer, que aos 15 anos que o meu destino seria a morte ou a prisão, que eu não ia prestar para nada, que eu não teria uma família, que eu seria um derrotado, um sem nada na vida. Eu era esse barro, meu irmão, sem perspectiva de vida. Eu era esse barro, sem qualquer esperança do futuro, sem qualquer esperança.
sem aonde me apoiar, sem aonde pisar, mas o olheiro me tomou pelas mãos, moldou a minha vida e transformou, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou daquela lama podre e me transformou um vaso para a honra e para a glória dele. Talvez você esteja nessa mesma situação, talvez você esteja numa situação pior do que eu já passei, mas eu digo para você, há esperança, meu filho, há esperança para você, ainda que uma árvore cortada, mas ela volta a florescer se a sua raiz estiver na terra. E ainda que você seja cortado, seja desprezado, o olheiro pode transformar a sua vida como transformou a minha e tem transformado até hoje. Então, o primeiro passo é a separação do barro. O segundo passo, amassamento do barro. Depois de ter escolhido o barro, o olheiro segue a fazer a sua obra e começa agora a amassar o barro. Porque depois de ter selecionado o barro, ainda com as impurezas, sujeira, pedaços de coisas velhas, então o olheiro começa a jogar água para amassar a argila dura e amolecer ela e começa a tirar a impureza e começa a limpar com água. Então, meu irmão, saímos do lamaçal do pecado, fomos tirados da lama, certo? Fomos tirados da lama e agora começa um processo de amassar esse barro. Começa um processo doloroso, começa um processo onde que eu tenho que deixar Deus me limpar, me purificar, que aqui no segundo processo ele começa a tirar toda a impureza, toda a sujeira, todo o pecado, toda a mazela, toda a prostituição, toda a impureza que estava naquele barro, ele começa a tirar. E aí começa a lavar. Esse é um processo muito doloroso, porque começa quando nós nos dispomos em deixar Deus nos limpar, deixar Deus curar a nossa vida, deixar Deus entrar e transformar a nossa vida, nós experimentamos algo extraordinário. E esse é um processo lindo. Esse é um processo o qual nós passamos, é um processo que Deus quer nos limpar dia após dia. E aí no versículo 2 de Romanos 12, que fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, quando nós passamos por esse processo de separação, de amassar, nós agora estamos purificados. E agora nós não somos mais um barro fedorento, um barro sujo, que não presta para nada. Agora nós temos um valor em Cristo Jesus, e esse valor ninguém pode tirar. Nós temos um valor em Cristo, um valor que ninguém pode nos tirar. Esse é o processo de limpeza, esse é o processo de tirando as impurezas da nossa vida. Então, o segundo passo da separação do barro é amassar o barro. Talvez você está relutando com Deus. Talvez você está em uma briga ferrenha com Deus em relação a tantas coisas. E aí Deus só quer te amassar.
Deus só quer te moldar, Deus quer tirar as suas impurezas, Deus quer tirar essa crasta de pecado que está sobre você, Deus quer lapidar o seu caráter, Deus quer transformar o seu coração, a sua mente, e você está aí relutando, você está aí muitas das vezes com esse pecadinho de estimação. Não abro mão, é ele aqui, eu não sei viver sem ele. Talvez você está aí com essas máscaras, e Deus está querendo remover toda essa máscara, te moldar, transformar a sua vida, e você está aí, não consegue viver sem essas máscaras, vivendo de aparência, vivendo uma coisa que não é você. Esse é um processo doloroso, meus irmãos. Esse é um processo de você pegar o barro, de você amassar ele, de você dar umas palmadas nele. Isso me faz me lembrar do processo de amassar pão. Eu lá em casa faço uns pão caseiro, não estou fazendo muito porque eu estou errando a massa, mas eu fazia uns pão caseiro. Minha esposa está excelente agora fazendo pão, melhor do que eu, mas lá o processo é o mesmo. É o processo de colocar os ingredientes lá, pegar o barro, pegar a massa, amassar ela, sovar bastante ela, bater para que ela fique o quê? Molinha, para que fique um pão fofinho. Então esse é o processo. Esse é o processo que Deus faz em nós. Ele nos amassa, Ele nos quebra, Ele nos moa, nos pedaça todo, vai lá, nos quebranta todinho, para quê? Para que eu e você sejamos algo que agrade o coração dele, que sejamos algo que seja agradável para Deus, para aquilo que Ele quer fazer neste mundo. Quarto passo, meu irmão, o quarto passo é testar no fogo, o teste no fogo. Então, houve o que? A separação. O barro ele foi tirado lá do lamaçal, um barro fedorento, certo? Esse barro fedorento que não prestava para nada foi tirado de lá. Depois, o segundo passo foi limpeza, tirar a impureza dele. Depois foi amassar esse barro todo, e agora tem o teste do fogo. Então chegou o momento do vaso ser levado ao fogo. É ligado a temperatura muito alta e colocado o vaso dentro. Quanto mais forte for a temperatura, mais o vaso fica resistente e firme. Este fogo é para purificar o vaso das suas impurezas internas, para limpar o vaso de vez e tirar todo o mau cheiro do barro. O fogo, o qual estou me referindo, não é um fogo para machucar ou para ferir o vaso, mas sim um fogo que vem para fortificar, e o fogo que é do Espírito Santo, que entra na vida do homem, retirando todo tipo de impureza. Então o vaso está pronto agora para ser usado. O Senhor vai finalizar dizendo a Jeremias que assim como o barro na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus. A verdade para se aplicar aqui é que nós passamos na olive de Jesus, no molde da maneira dele, tudo quanto ele deseja. Não adianta intervir, porque somos barros na mão do oleiro. Nós somos barro na mão do oleiro. Então entra o processo do fogo. E esse fogo não é um fogo que queima, que venha nos machucar. Esse é um fogo que vem tirar todas as impurezas que o vaso tem, para tirar o mau cheiro. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas
cheira mal. Por que cheira mal, meus irmãos? Porque ainda não largou o pecado. Porque ainda está com uma vida doble. Uma vida que quer servir a Deus, mas serve o diabo ao mesmo tempo. Quer caminhar na verdade, mas caminha na mentira. Quer andar na santidade, mas anda na impureza. Então, meus irmãos, esse último processo é o processo que Deus vai nos moldar por inteiro. É o processo onde vai tirar toda e qualquer impureza. É o processo que vai nos queimar. É o processo que vai limpar. É o processo que Deus faz comigo e contigo. É o processo que Deus nos purifica por inteiro. É o processo que Deus nos transforma. É o processo que Deus tira todo o cheiro, todo o mau cheiro de pecado. Esse é o processo. Esse é o processo que Deus quer fazer em nossas vidas como igreja. Como igreja, não é igreja institucional, mas igreja eu. É esse processo que Deus quer fazer em nossas vidas, de transformação. Esse é o processo que Deus quer fazer em mim e em você, que nós somos um barro que não tinha utilidade alguma. Nós éramos um barro que fedia, que foi tirado de situações totalmente adversas. Eu não sei qual é a sua realidade de vida. Eu não sei de onde você veio, eu não sei a sua linhagem, eu não sei o que você passou, o que você está passando. Eu não sei como que você se encontra nesse exato momento, não sei, mas Deus sabe. Eu só sei, meu irmão, que tudo aquilo que eu passei, para você que está me ouvindo, que conhece a minha história, mas tudo aquilo que eu passei, eu tive que passar por isso. Como eu falei no começo, eu fui morador de rua por um bom tempo, vivi todas as mazelas que a rua pode me oferecer. E eu não prestava, meus irmãos. Aos olhos da sociedade eu era mais um lixo, eu era mais um que ia entrar para a estatística de pessoas de adolescente morto ou adolescente preso. Eu seria mais um que ia entrar nessa estatística. As pessoas olhavam para mim e falavam que eu não ia dar nada, em nada, que eu não ia ser ninguém, e que o meu destino seria a morte ou seria a prisão, que eu não ia chegar aos 15 anos, eu já estou indo para os 33. Então talvez você tenha ouvido isso, essas palavras de maldição, essas palavras de acusação sobre a sua vida, dizendo que você não vale nada, que você não presta. Talvez você tenha ouvido isso dentro da sua casa, no círculo de relacionamento seu. Talvez você tenha sido desprezado, humilhado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, nessa noite, que o mesmo olheiro que olhou para mim, para uma lama que fedia,
que era desprezado pelas pessoas, que não tinha utilidade a não ser jogado ali. Ele olhou para mim e falou assim: eu vou transformar você em um vaso que glorifique, que exalte o meu nome. E aqui estou eu, meus irmãos. Mas eu tive que passar por esse processo de ser tirado da lama. Eu tive que passar por todo esse processo. E até hoje eu passo por esse processo. Até hoje Deus tem moldado a minha vida da maneira como Ele deseja. Então eu quero dizer algo para você. Você não está aí por acaso. Quero dizer algo para você, que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a situação no qual você se encontra hoje. Deus se importa. E Deus tem um profundo amor e bondade pela sua vida. Mas Deus, Ele só entra aonde Ele é convidado. Por muitas vezes as pessoas pregavam o Evangelho para mim nas ruas, e eu falava palavras de baixo escalão para essas pessoas. E eram pessoas que toda semana estavam ali. Eram pessoas que me davam comida, que me levavam no agasalho, mas quando vinha compartilhar desse Deus que transforma a vida, desse Deus que olha para algo desprezado pela sociedade e transforma em algo que agrade, algo que glorifica o nome dele, eu desprezei. Mas quando eu entendi que esse Deus, Ele me ama, e que todos os sofrimentos que eu estava sofrendo naquele momento, Ele estava sofrendo comigo. E aí quando eu deixei Ele entrar na minha vida, a minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada, meus irmãos. E hoje eu vivo em novidade de vida com o Senhor. Hoje eu tenho uma linda família, uma linda esposa, um lindo filho. A minha vida foi transformada. Tudo aquilo que o inimigo falou para mim que eu não ia conquistar, Deus tem me dado. Eu não estou querendo aqui pregar sobre prosperidade, não, mas eu estou querendo pregar de um Deus que transforma vida, de um Deus que transforma vida, de um Deus que é totalmente educado. Quando você deixa Ele entrar na sua vida, Ele transforma, Ele te amassa, Ele te limpa, Ele te tira do lamaçal do pecado, e se há uma brecha, se há uma ruptura, Ele transforma a sua vida de novo. É esse Deus que eu estou querendo falar, mesmo. É esse Deus que entrou na minha vida e transformou e tem transformado dia após dia. É esse Deus que eu tenho vivido o extraordinário dele. É esse Deus que me ajuda nos meus momentos de crise, nos momentos que eu às vezes nem sei porque eu estou vivendo ele, mas Deus vai lá e traz resolução para esses problemas. É esse Deus que eu estou querendo apresentar para você, que você está aí na sua casa. É esse Deus que transforma e que muda a vida. Da mesma forma como Ele mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida. Você tem ouvido que você não vale nada, que você não presta, você tem coisas, mas eu quero dizer para você, você tem valor em Cristo Jesus. Você é um vaso precioso nas mãos de Cristo. Você é. Se você se encontra hoje no lamaçal do pecado,
Se você se encontra hoje em uma situação adversa, Ele quer te tirar de lá. Ele quer transformar a sua vida. Eu sou prova viva dessa transformação. Eu sou prova viva de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Esse Deus que operou há muitos anos atrás na minha vida é o mesmo que quer operar na sua vida hoje. É esse Deus que quer operar na sua vida hoje. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Basta você falar assim: Senhor, eu já não quero mais caminhar sozinho. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Eu quero que o Senhor segure nas minhas mãos. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero entregar a minha vida para Ti nesta noite e deixar que o Senhor conduza e deixar que o Senhor governe a minha vida daqui por diante. Deixar que o Senhor transforme a minha vida da maneira como o Senhor transformou a vida do Jucimar e a vida de tantas outras pessoas. É esse Deus mesmo. Eu não estou falando de uma fórmula mágica, não. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de relacionamento com Deus que é real, com Deus que se importa, com Deus que tem um profundo amor por você. É esse Deus que quer transformar a sua vida. Transformou a minha vida. Jeremias, ele desceu na casa do olheiro. Ele viu o olheiro fazendo o barro, o vaso. E aí o vaso se quebrou, se rachou. E o olheiro fez tudo de novo. E quando você cair, meu irmão, quando você pecar, o olheiro ele vai te pegar de novo. Ele vai segurar na sua mão, ele vai te conduzir e vai te ajudar nos seus processos. Esse é o olheiro amoroso. Muitas das vezes o mundo ele é muito cruel. Ele nos aceita do jeito no qual nós somos, mas ele não nos ama como Deus nos ama. O mundo não nos perdoa como Deus nos perdoa. O mundo nos aceita, mas recebe algo em troca. Deus nos aceita, mas não espera nada em troca. Somente que eu e você glorifiquemos e exaltemos o nome dele. Então é esse Deus que nos ama. Um amor incondicional, um amor abundante, esse imensurável amor de Deus por nós, esse imensurável amor que está disposto a cada dia a nos perdoar, a caminhar conosco. É esse imensurável amor que me constrange, que me aceita do jeito que eu sou, que te aceita do jeito que você é. É esse imensurável amor que te constrange, que dependente da situação como você está hoje, Ele te aceita, Ele estende a mão dEle para você. É esse imensurável amor que não importa a situação em que você se encontra hoje, mas Ele te ama. Não importa o quanto você está fedido hoje, Ele te abraça, Ele te acolhe. É esse imensurável amor, é esse Deus, o Deus verdadeiro, Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É esse Deus que te ama incondicionalmente e está de braços abertos para você.
É esse Deus que te tira lá do lamaçal do pecado, que transforma a sua vida e que faz você ser uma pessoa que era desprezada, mas faz você ser uma pessoa que frutifica. E aí eu volto a repetir o versículo de Romanos 12, de 1 a 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você que foi resgatado, transformado por Deus, apresente agora o seu corpo em honra, em glória, em glorificação ao nome de Cristo, e transforme a sua mente para que você experimente as grandezas de Deus e não se conforme com esse mundo, com o padrão desse mundo, mas transforme a sua mente para que você experimente as maravilhas de Deus. É esse Deus que convida você nessa noite a entregar a sua vida para Ele. É esse Deus que te ama. É esse Deus que quer transformar a sua vida. É esse Deus que quer fazer muito, muito, muito mais por você. É esse Deus que te ama e que sempre te ama. Eis que os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e nem as minha boca para que eu não possa abençoar, e nem os meus olhos cobertos para que eu não possa ver. Mas as mãos de Deus estão abertas, os olhos de Deus estão abertos, a boca de Deus está aberta para te abençoar, para te receber, para te receber. E hoje eu te convido, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se você hoje se encontra numa situação complicada, que a vida como você está vivendo está sendo tão dolorosa, que a vida que você está vivendo é uma vida que você não quer viver, e que você hoje quer ter uma experiência grandiosa com Deus, eu te convido a você entregar a sua vida para Jesus. Eu te convido a você deixar que Deus tire você do lamaçal do pecado, da situação no qual você está vivendo. Eu convido você, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, aonde quer que você esteja, coloque a mão no seu peito. Não é nada místico, mas é só para você sentir o seu coração batendo. E nesse exato momento você vai estar declarando: Senhor, meu coração está batendo porque o Senhor me deu vida, e essa vida é tua, e eu quero entregar a minha vida para Ti hoje, para que o Senhor mude e transforme a minha vida. Se você deseja fazer isso nesta noite, eu queria que você fechasse os seus olhos com a sua mão no seu coração e você pudesse fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos. A vida qual eu tenho vivido não te agrada. Por isso que eu quero abrir mão desta vida e deixar que o Senhor conduza a minha vida. Eu estendo a minha mão para Ti, pedindo que o Senhor me tire da onde eu estou, pedindo que o Senhor faça em mim todo o processo que o oleiro faz em relação ao barro. Fedendo, eu não presto para nada muitas das vezes, estou passando por diversas humilhações, mas eu quero entregar minha vida nas tuas santas mãos, para que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história, para que o Senhor amasse, para que
que o Senhor me limpe e tire todas as impurezas, para que eu seja um vaso que glorifica e exalte ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa comigo. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor tem um amor imensurável por mim. Muito obrigado. E nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos e peço que o Senhor me conduza e faça de mim segundo aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você fez essa oração comigo, se você nessa noite entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que hoje Ele já está habitando contigo. Hoje Ele irá começar a fazer uma transformação em sua vida. Deus, Ele te ama. Ele tem um amor grandioso pela sua vida, porque Ele que te formou. Ele sabe de tudo aquilo que você está passando. Ele sabe as lutas que você tem vivido e Ele se importa com você. Meu irmão, Ele se importa com você. Ele luta as suas lutas. Ele está contigo nas suas lutas. Ele está contigo nas suas pelejas. Ele está contigo nas suas dificuldades. Ele não te abandona. Você que abandonou Ele. E hoje você se reconciliou com Ele. Você que também está afastado, que você já caminhou com Cristo e que você já viveu experiências extraordinárias com Deus. E hoje você está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor por conta de uma fofoca, por conta de um posicionamento da liderança, por conta de problemas internos dentro da igreja, e você saiu da comunhão por conta disso. Ei, Cristo está de braços abertos para poder te receber, porque Ele te ama. E essa é uma oportunidade que também você tem de se reconciliar com o Senhor. É uma oportunidade de você se reconciliar com o seu olheiro. Você é obra das mãos dele. Você foi criado por ele. Você foi transformado por ele. Então dedique a sua vida em servir aquele que te formou, aquele que te ama e aquele que soprou sobre você o fôlego da vida. Se reconcilie com Deus. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que ainda está aí relutando, que ainda não viveu uma experiência, entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Cristo e viva o extraordinário. Você que entregou a sua vida para Cristo juntamente comigo na oração, que Deus te abençoe, que Deus te fortifique, que Deus te ajude nessa caminhada. Busque uma igreja próxima de você, compartilha, conversa, fala que você entregou a sua vida através de um culto da primeira igreja batista em Pitangui e que você queria caminhar com a igreja, você que quer caminhar com uma igreja, você quer ter comunhão, você quer ser batizado, você quer estar em comunhão com a igreja, faça isso. Faça isso. Que Deus te abençoe.
e que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor, e que as ricas e doces consolação do Senhor te alcance aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te acompanhe, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Obrigado mais uma vez você por estar nos prestigiando com a sua presença. Tem pessoas novas que estão assistindo o culto, né? Então, muito obrigado. Você que está assistindo o culto. Eu não vou falar o nome porque senão eu vou ter que falar o nome de todo mundo que aparece aqui, mas eu quero citar o nome de uma pessoa pela primeira vez que está assistindo o culto, que é a Vanusa Ferreira, que é minha irmã. Muito obrigado, minha irmã, pela você estar nos assistindo aí. Que Deus abençoe e que essa palavra ela encontra um lugar especial no teu coração, e que a iluminação do Espírito Santo do Senhor traga revelação no seu coração a respeito desta palavra. A Lucimar também, obrigado Lucimar. Lucimar é uma grande amiga lá de Recife. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus, que essa palavra também encontra um espaço especial no seu coração também. Meus irmãos, que Deus abençoe. Obrigado a você que está nos prestigiando aí em todas as partes do Brasil e fora do Brasil também. A primeira igreja batista em Pitangui, Minas Gerais, te saúda, te dá um forte abraço e obrigado, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Eu quero orar abençoando a sua vida, para que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar meus irmãos que estão assistindo esse culto. Eu desejo que o Senhor abençoe os meus irmãos, que as ricas bênçãos do Senhor alcancem o coração dos meus irmãos nesta noite. Uma noite abençoada pelo Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vá em paz. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aí nos prestigiando nesse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.